Calma, calma, calma. Antes de começar o julgamento, veja o vídeo até o final. Cara, você já parou para pensar que talvez, só talvez, você estar sozinho não seja uma maldição, mas sim um presente disfarçado? A solidão masculina pode ser mais liberdade e não sofrimento. Tudo empurra pra gente que aquela ideia de que o homem só é feliz quando está com alguém. E quando ele está sozinho é porque tem algum problema com ele. Mas se eu te disser que para muita gente, principalmente para os homens, a tal solidão pode ser a melhor fase da sua vida, tanto no bolso quanto na sua saúde mental, e até na conquista dos seus próprios sonhos. Então, hoje o bate-papo vai ser sobre isso. Será que a solidão para o homem é realmente o problema? Ou será que fomos condicionados a pensar que precisamos de alguém para sermos felizes por completo? Então, se você ficou curioso para ver esse vídeo, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixe um valeu demais aqui para apoiar o canal. E também, se você curtir, tem uma opção chamada Hypar que você ajuda no engajamento do vídeo. E eu também deixei aqui um apoia-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito. Beleza? Então, já dei meu merchan e bora lá. Capítulo 1. A liberdade que ninguém te conta. Uma coisa que quase ninguém te conta de estar sozinho, principalmente os homens, né? É que te devolve uma liberdade que a maioria esqueceu que existe. A liberdade de escolher o que comer, a hora que vai dormir, o que vai fazer no final de semana, com quem vai gastar seu tempo e, principalmente, com quem vai gastar o dinheiro. Você não tem que ficar se justificando o tempo todo, não tem que ficar pisando em ovos para não desagradar a companheira, não tem que moldar as expectativas que nem são suas para a pessoa. Você sempre tem que ficar agradando uma parte que também muitas vezes ela não retribui, sejamos sinceros, né? E, cara, a liberdade é uma coisa que não tem preço que pague, cara. Porque eu não posso generalizar, porque se eu generalizar vai ter um monte de comentário dizendo: "Ah, mas você tá sendo machista, você tá sendo isso, você tá colocando todo mundo, em uma só caixinha, não nem todas são assim". Tá, mas você tem um ponto. Mas, cara, seja realista, seja sincero. Se tem mulheres assistindo o meu conteúdo, seja sincera, cara, não feche os seus olhos. A maioria dos relacionamentos de hoje em dia não tem liberdade. Não na questão de liberdade, na questão de promiscuidade, essas coisas assim, mas a liberdade na questão que só um se doa mais na relação, entende? Vocês veem vídeos nas redes sociais, até vivências do seu dia a dia, que, cara, quantas vezes você já viu um homem que tenta agradar a uma mulher pra tudo, tenta muitas vezes deixar a sua opinião pessoal, o que ele acredita pra tentar agradar a outra parte, sabe? Eh, cara, o homem praticamente tem que fazer tudo aquilo que ela quer, tá? É tipo, ah, vamos sair, ah, mas eu quero ir em tal lugar, tal horário, tal dia. Você tem que fazer o que ela quer, senão pode ter em risco, né? Que eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar no card. O relacionamento só entra em crise, só fica em risco quando a mulher está infeliz ou insatisfeita. E, cara, seja sincero com você mesmo. É muito mais é vantajoso hoje em dia você ser sozinho. Não é questão que você é sozinho que você é infeliz, que você, Você é tem algum casado? problema consigo, Não, não sou. ou que você não consegue, que Mas você tá exigindo muita você coisa, né, tem porque namorada, não hoje em dia tem? tá assim, né, se você tá Não. sozinho, a primeira coisa que falam, principalmente É voltado para gay? os homens, né, que o tema do vídeo é isso, é: "Ah, você tá exigindo demais, você também tem que colocar no seu lugar, isso e aquilo", aquela baboseira. Só que se fosse a outra parte, né, elas sempre querem o melhor, né, mas nunca o melhor para elas. E que nem eu falei, cara, a liberdade não tem preço. Você não consegue, eh, viver uma vida saudável, uma vida que você quer viver ao lado de uma pessoa que você tem que estar o tempo todo agradando ela, fazendo os gostos dela, senão amanhã ou depois ela pode chutar sua bunda e acabou o relacionamento. Todo o tempo gasto, todo o dinheiro gasto, toda a energia gasta, vai por água abaixo, entende? E que nem eu falei, o relacionamento de hoje em dia, eu tô muito mais, sendo uma espécie de prisão do que uma liberdade, porque se você tá num relacionamento
saudável, um relacionamento harmonioso de ambas partes, cara, você vai estar numa liberdade imensa, sabe. Não vai ter aquele estereótipo: "Ah, você a partir do momento que você tá num relacionamento, você perdeu a liberdade". Não, cara, não é assim que funciona. A liberdade tem que ser para ambos. A liberdade que muita gente pensa é uma liberdade distorcida, né, mas não é a liberdade real de um relacionamento saudável que tem que ter. E outra, toda essa tal liberdade que você tem no relacionamento é moldado na decisão do outro. Capítulo 2: A economia que ninguém coloca na conta. Então agora vamos falar do assunto que todo mundo gosta: dinheiro. Olha que interessante. Relacionamentos mal geridos ou baseados em interesse geram um custo emocional e principalmente financeiro altíssimo. E eu não estou falando só de sair para jantar ou dar presente de aniversário. Eu estou falando de pensão, divisão de bens, gastos com filhos que muitas vezes não são seus biológicos, pressão por manter o padrão de vida que você não escolheu que tivesse. E também, olha que interessante, um levantamento da CNJ em 2023 mostrou que só em ações de pensão alimentícia o número de processos aumentou em 17% em 3 anos, e muitos deles envolvendo dúvidas sobre paternidade que só foram descobertos tardiamente. Eu já fiz vídeo aqui explicando dessa tal crise, né, das mães solteiras, que um dos motivos dos homens não quererem engatar no relacionamento é por conta disso, né? Você não saber que o filho é seu, eh, na questão também da pensão socioafetiva. E, cara, economicamente falando, a realidade é essa, cara. Ninguém quer pagar pensão, ninguém quer dividir seus bens que você suou para conquistar. Ah, mas tem tudo aquele estereótipo, né? Mas vocês estão juntos, tudo que é seu é dela, né? Tudo que é seu é dela. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Falando é bonito, fala, não, mas vocês dois estão juntos, ela tá com você. No mundo imaginário das pessoas, tem que fazer tudo aquilo que ela quer fazer. Economicamente falando, colocando na ponta do lápis tudo aquilo que eu disse, pensão. Ó, pensão, você vai entrar num relacionamento que muitas vezes, né, você tá por pressão social, pressão da família, ou medo de estar sozinho, e outros fatores que eu vou falar mais pra frente, que são dos motivos, que os homens engatam, né, nesses relacionamentos e passam por isso, ó. Pensão. Cara, se você engatar num relacionamento com uma mulher que muitas vezes você vê os sinais que ela é uma mulher meio interesseira, que ela está com você por outros motivos, ela pode entrar com uma ação por pensão, divisão de bens, né? Só pelo motivo ela estar com você, ela pensa que tem já direito a tudo, né? Tem um jogador de futebol, que eu esqueci o nome dele, cara, acho que ele é do Marrocos, que a mulher dele tentou dar o golpe nele, né? Só que todo o patrimônio dele tava no nome da mãe, e ela não conseguiu dar o golpe também do caso do Israel Adesanya, que a namorada dele, acho que ela nem teve nenhum ano de relacionamento com ele e terminou com ele e exigiu que ele desse, né, uma divisão de bens, que tava a união estável, esse blá-blá-blá. E sabe qual foi o plot twist? Ela que teve ainda que pagar pra ele, porque não tinha nenhum bem, né, no nome dele, só estava no nome da mãe dele, e por fim ela teve que pagar pra ele, acho que foi os $200.000. E, né, parece que o jogo virou, não é mesmo? E, tipo assim, gastou com filhos, cara. O filho é uma bênção, tá? Sendo que você planejou, que você, desejou, filho é uma bênção, sabe? E aquela questão de, você pagar uma pensão pra um filho que não é seu, que você muitas vezes descobre depois de anos que não é seu, é um dos motivos também de você não querer ter um relacionamento, né? Eh, Pensão socioafetiva, que eu já fiz um vídeo aqui. Muitas vezes a mulher, quando tá com má intenção, ela usa artimanhas, né, pra depois julgar em juízo, pra depois o juiz, né, ter uma prova cabal que você fez o papel de pai da criança, você vai pagar uma pensão. Aí é um dos motivos também que a maioria prefere ficar solteira, né, porque tem muita, mãe solteira que não generalizando, né, mas grande parte, né, você olha o histórico dela, né, sem comentários. E também é aquela pressão constante de manter o mesmo padrão de vida que você não escolheu, sabe. Porque a gente sabe, cara, a maioria dos relacionamentos, não sendo hipócrita, né, só assim: "Ah, mas você não quer dar o melhor pra sua família, não quer dar o melhor pra sua companheira?" Lógico que eu quero, mas muitas vezes, eles têm que crescer, né, degrau, se amanhã depois eles, sei lá,
alguma coisa acontecer, eles subir de patamar de uma hora para outra, beleza, mas a realidade é que tem que andar em degraus, né. Aí você quer ter um padrão de vida para tentar agradar a sua companheira só pelo simples fato de status, né, de agradar ela por status, você muitas vezes vai quebrar, você vai quebrar literalmente, tudo, cara, que você tem. Porque se você tem um padrão de vida hoje, daqui a 5 anos, para você ter esse mesmo padrão, você vai ter que gastar mais. É que nem, tipo, comprar um café. Se você tá tomando um café há 10 anos atrás, sei lá, se você fazia uma compra, por exemplo, assim, na questão da compra. Se você fazia uma compra boa, e você comprava X itens, os mesmos itens você gastava tanto. Aí hoje em dia, para você manter o mesmo padrão, cara, a realidade você vai ter que gastar muito mais para tentar manter, né, para tentar igualar o mesmo padrão que você tinha. E na questão do economicamente falando, os relacionamentos, de você ficar sozinho em vez de engatar um relacionamento que muitas vezes você tem um padrão de vida que não é aquilo que você queria, né, ela é aquilo que você queria, só que não, gastando mais que você podia, entende? Aí muitas vezes você quebra literalmente, você só vive por status, pra mostrar para os outros, pra mostrar pra sua companheira que você tá provendo, que você é um homem e tals. E também, não deixando apenas nas minhas palavras, um estudo da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mostrou que homens solteiros, no geral, conseguem guardar mais dinheiro e têm menos dívidas e investem mais em educação, saúde, do que os casados ou divorciados. Ou seja, o cara sozinho cuida melhor da própria vida e do próprio futuro. Capítulo 3: Qualidade de vida, paz e saúde mental. Então agora vamos falar para o lado emocional da coisa. Porque não é só de boleto que a vida é feita. Cara, tem muita gente vivendo com outra pessoa por medo da solidão, que eu já fiz um vídeo aqui, e pagando um preço com ansiedade, frustração, irritação e até deprê. Um estudo publicado na revista científica The Journal of Health and Social Behavior mostrou que homens que vivem em relacionamentos conflituosos têm mais chance de desenvolver problemas cardíacos, pressão alta e até vícios. Já os homens solteiros, quando têm uma boa rede de amigos, praticam esportes ou hobbies e vivem com propósito, apresentam menor incidência de estresse crônico. Então, já está mais que comprovado que muitas vezes você estando sozinho é melhor para o seu corpo, é melhor para tudo, entende? Não sou eu que estou falando, é uma revista científica. Agora vocês têm um argumento para mostrar para as pessoas que não é apenas a opinião de vocês, mas tem um embasamento científico. Cara, e é muita verdade isso, cara. Eu conheci pessoas, né, bem próximas a mim, que, cara, começou a engatar no relacionamento, a pessoa mudou da água para o vinho. Cara, a pessoa não dormia, a pessoa era muito ansiosa, o estresse sem contar, né, porque você trabalhando já é um estresse, você tá num relacionamento que muitas vezes é conflituoso, é desgastante, suga tudo seu, né, o restinho de sanidade que você tem, cara, a sua saúde em geral vai pro brejo. Agora, o homem que é solteiro, tem uma boa rede de amigos, não tô falando de vários amigos, às vezes um ou 2 de confiança mesmo, que não adianta nada você tem várias pessoas, mas é mais importante a qualidade do que a quantidade. Homens que praticam exercícios físicos, esporte, têm hobbies, sei lá, várias coisas que preenchem, o tempo dele, que fazem ele sentir um propósito na vida, que a vida deles tem um sentido, não apenas por estar no relacionamento, que ele é feliz, que ele tá completo fisicamente, emocionalmente, financeiramente, tudo. Não, a questão é que, eh para sua saúde, hoje em dia, principalmente, ser solteiro é muito mais uma benção do que uma maldição. E, cara, se você tá sozinho, cara, treina, volte a ler, aprenda algum idioma, aprenda a investir seu dinheiro, estude Bitcoin, volte a estudar, volte a fazer um curso, volte a sonhar, cara. Porque sozinho não é o final da estrada, não é o fim da sua vida porque você está sozinho. Muitos acham que você tá numa solidão, isso, aquilo. Não, não é o fim da estrada. Porque você tem tempo e energia para fazer tudo isso que eu falei e sem nenhum julgamento.
A sua vida é exclusivamente sua. Você faz bem o que entender com ela. Capítulo 4. Foco, conquistas e propósito. Para mim, é uma das maiores vantagens de estar sozinho. É que você pode viver praticamente no modo turbo. É você e seus objetivos, sem distrações, sem drama e sem culpa. Quer começar um negócio? Comece. Quer fazer um intercâmbio? Faça. Quer virar atleta amador? Seja um atleta amador. Quando o cara tá bem com ele mesmo, o mundo abre, o mundo tem outras cores, o mundo abre as portas para você. E olha que interessante, você sabia que a maioria dos homens que criaram grandes negócios ou construíram patrimônios sólidos começaram essas jornadas sozinhos? Olha o exemplo do Elon Musk, que durante anos viveu em modo obsessivo pelos projetos dele, ou o Michael Burry, aquele do filme A Grande Aposta, que passou anos vivendo de uma forma reclusa estudando o mercado. Claro que não é sobre virar bilionário ou, sei lá, ser o próximo Elon Musk da vida. É sobre o tempo, o foco para viver um propósito que você queira viver, sem ter aquele negócio de cada passo, sem ter que justificar seu sonho para uma pessoa, que você tem que fazer tudo aquilo voltado para o sonho da outra pessoa. E por fim, para fecharmos esse tal mito, estar sozinho não significa estar solitário. Tem muito homem que, estando solteiro, vive cercado de amigos, tem família por perto, se envolve em projetos sociais, tem vida ativa, estuda, viaja e aproveita a vida. E tem muito cara casado que dorme todo dia se sentindo o ser mais sozinho do mundo. Então, mano, da próxima vez que te disserem homem sozinho é fracassado, apenas dê um sorriso e lembre de tudo isso que eu falei pra você. Lembre de tudo isso que a gente conversou aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe aqui nos comentários o tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. E deixe um conselho aqui para as pessoas que precisam ver. Então, até a próxima.